Ele estava lá, no palco, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, entregando o prêmio para ela, para Bruna, e ainda teve a coragem de chamá-la de inspiradora. Eu aplaudi da minha mesa, claro. Ninguém podia desconfiar. Ninguém podia imaginar o que tinha acontecido minutos antes, dentro daquela limusine. Ele disse que precisava relaxar. Sabe como é? A tensão antes do grande evento. Só que a tensão era dele, e o jeito que ele encontrou para aliviar foi em cima de mim, usando o nosso casamento, o nosso silêncio, para me forçar a uma intimidade que me deixou gelada por dentro. Ele não precisou levantar a voz. Ele só precisou me lembrar quem mandava. Eu saí daquele carro tremendo, arrumei o vestido e entrei no salão. E agora ele estava lá, falando de integridade. Sorri de volta. Um brinde silencioso só meu. O que aqueles dois não sabiam é que o verdadeiro prêmio da noite não era aquele troféu. O prêmio de verdade, um dossiê com tudo, já estava com o jornalista sentado na mesa ao lado. O troféu, no caso, era a cabeça do meu marido. E a minha vingança já tinha começado. Se você quer ver, passo a passo, como eu fiz o mundo dele desabar, já se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse circo pegar fogo? Quem olhava de fora achava que a minha vida era um comercial de margarina. Sabe, a casa enorme no Morumbi, o carro do ano na garagem, as viagens que a gente postava nas redes sociais. O Otávio era o empresário do ano, o queridinho da mídia, o cara que tinha construído um império. Mas as pessoas se esquecem que todo império precisa de um arquiteto. E a arquiteta silenciosa era eu. Aquela casa, cada parede, cada janela, cada detalhe do jardim foi escolhido por mim, enquanto ele estava em reuniões. A empresa dele? Eu passei madrugadas revisando contratos, criando as planilhas que ele apresentava como se fossem dele, dando as ideias que ele vendia como se fossem um estalo de genialidade. Eu era o alicerce invisível de tudo o que ele exibia. Naquela noite do baile, a farsa estava no seu auge. Eu me lembro de estar no nosso closet, que é maior que muito apartamento por aí, escolhendo o vestido. Ele entrou, já com o smoking impecável, ajeitando o relógio caro no pulso. "Escolhe o azul", ele disse, sem nem olhar direito para mim. "Combina com a decoração do evento." Não era sobre o que ficava bom em mim. Era sobre como eu me encaixaria no cenário dele. Ele me deu um beijo na testa, um beijo frio, de protocolo. "Você está linda. Preciso que você esteja perfeita hoje. É a nossa noite. Nossa noite." Era engraçado ouvir isso. A noite era dele. O prêmio era dele. Eu era só mais um acessório de luxo, como o relógio ou o sapato italiano. Eu vesti o tal vestido azul. Me olhei no espelho e vi uma mulher que eu mal reconhecia. O sorriso que eu ensaiei era parte da fantasia. Por um tempo, eu acreditei na nossa história. Eu lutei por ela. Lembro quando a gente começou, num apartamento de 2 quartos, comendo pizza no chão e sonhando. A gente era um time, mas em algum ponto do caminho, ele parou de olhar para mim e começou a olhar só para o próprio reflexo no troféu que ele tanto queria ganhar. E naquela noite, o troféu tinha nome e sobrenome: Bruna. Eu ainda não sabia de tudo, não com todas as letras, mas eu sentia. Sabe aquele ar gelado que entra por uma fresta na janela? Era assim que eu me sentia. Um frio constante, um pressentimento de que o chão que eu mesma construí estava prestes a ruir. E eu, com meu vestido azul e meu sorriso ensaiado, estava caminhando direto para o epicentro do terremoto. A porta da limusine se fechou e o barulho da cidade sumiu. Lá dentro, era só o zumbido do ar-condicionado e o cheiro do couro misturado com o perfume dele. O perfume que eu dei de aniversário. No começo, silêncio. Ele estava no celular, provavelmente respondendo mensagens de gente importante, e eu olhava as luzes de São Paulo passando borradas pela janela. Eu tentei puxar assunto, falei do trânsito, qualquer besteira para preencher o vazio. Ele respondeu com monossílabos. De repente, ele guardou o celular, se ajeitou no banco e me olhou de um jeito estranho. Um jeito que eu não via há muito tempo. Não era um olhar de carinho. Era um olhar de avaliação. "Estou tenso", ele disse. "Essa noite é muito importante. Preciso relaxar um pouco antes de chegar." Eu gelei.
Eu sabia o que aquele tom de voz significava. Era o tom que ele usava quando queria algo e não aceitaria um não. Eu tentei brincar, disse para ele respirar fundo, que tudo daria certo. Mas ele não sorriu. Ele se aproximou e disse de novo, mais baixo, quase um sussurro: "Me ajuda a relaxar, Mônica." E não era um pedido, era uma ordem disfarçada de intimidade. Naquele momento, dentro daquele carro de luxo, o casamento virou uma arma apontada para mim. Ele não precisou me segurar, não precisou gritar. Ele só usou o peso de tudo o que a gente era. O casal perfeito, a esposa que apoia, a fachada que não podia ser quebrada. E eu congelei. Ele se serviu de mim como quem pega um copo d'água. Foi rápido, foi silencioso, e foi a coisa mais violenta que já me aconteceu. Porque a violência não foi no meu corpo, foi na minha alma. Cada segundo, eu olhava para fora e via as pessoas nas suas vidas normais. E eu me sentia em outro planeta, sufocada naquele aquário de luxo. A cicatriz que ele deixou não foi visível. Foi uma rachadura interna, uma fissura bem no meio do que eu achava que era a minha vida. Quando terminou, ele se ajeitou, arrumou a gravata e disse: "Pronto, agora estou preparado." Como se nada tivesse acontecido. Ele estava preparado para a noite de glória dele. E eu estava destruída. Mas enquanto ele sorria, satisfeito, eu tomei uma decisão. Ele não veria uma lágrima. Ele não veria minha dor. A mulher que entrou naquele carro morreu ali. E a que saiu, minutos depois, com o vestido azul e um sorriso polido no rosto, já estava planejando uma guerra. A verdade não chega com um trovão. Ela chega como um gotejar. Sabe aquela torneira que pinga de madrugada e te enlouquece? Foi assim. A primeira gota foi uma fatura de cartão de crédito. Eu sempre organizei nossas finanças. Era meu trabalho não oficial. E no meio das despesas da empresa, dos jantares com clientes, tinha uma joalheria. Uma joalheria cara, em um dia que ele supostamente estava em uma conferência em outra cidade. Eu perguntei, de forma casual, enquanto tomávamos café: "Ah, isso foi um presente para a esposa de um cliente russo, você sabe como eles são." A desculpa foi tão lisa, tão rápida, que quase acreditei, mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a prestar atenção. Não virei uma detetive de filme, com lupa e casaco. Virei uma mulher com os olhos abertos dentro da própria casa. A segunda gota foi o celular. Ele sempre deixou o celular jogado por aí. Uma demonstração de não tenho nada a esconder. Mas de uns tempos pra cá, o celular passou a ficar sempre virado para baixo, ou no bolso. Um dia, ele estava no banho e uma notificação piscou na tela. Era o nome dela, Bruna, a nova diretora de projetos, a protegida dele. A mensagem dizia só: "Ansiosa por hoje à noite." Meu coração parecia que ia sair pela boca. Fotografei a tela com meu celular. Uma prova. A partir daí, a torneira abriu de vez. Eu não era mais a esposa. Eu era uma investigadora forense da minha própria vida. As reuniões até tarde viraram roteiros de investigação. Eu entrava no sistema de rastreamento do carro dele, um sistema que eu mesma insisti pra gente instalar por segurança, e via que o endereço da tal reunião era um hotel de luxo na Marginal. O mesmo hotel cujo nome apareceu disfarçado como despesas de consultoria na planilha da empresa. Eu comecei a juntar as peças. Faturas, localizações de GPS, e-mails que eu conseguia acesso porque, claro, a senha era a data do nosso aniversário de casamento. A ironia. Cada descoberta era uma facada. Ver as fotos dos dois em um restaurante, rindo, que ele postou como se estivesse com colegas de trabalho. Ler as trocas de mensagens, os planos, as promessas. Doeu? Doeu como o inferno. Chorei muito, escondida no closet, com o chuveiro ligado para ele não ouvir. Mas cada lágrima que caía regava uma semente de raiva. Eu não ia ser a coitadinha, a mulher traída que faz um escândalo e sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele construiu a carreira dele nas minhas costas. Eu tinha direito a muito mais do que a metade. Eu tinha direito à justiça. Então, comecei a organizar tudo. Criei uma pasta no meu computador, protegida por 1000 senhas. Chamei de dossiê ruína. Salvei os prints, as faturas, os e-mails, as fotos. Compilei tudo de forma cronológica, como um processo. Não era mais sobre um coração partido. Era sobre a destruição calculada de um mentiroso. Ele estava construindo um novo castelo com ela, em cima dos alicerces que eu ergui.
e eu ia implodir tudo. Eu estava sentada no nosso escritório em casa, de madrugada. A casa em silêncio. Otávio dormindo o sono dos justos no andar de cima. Na tela do computador, o dossiê Ruína estava aberto, completo, irrefutável. Era uma biografia detalhada da traição dele, não só a mim, mas à empresa, aos sócios. Os desvios de dinheiro para cobrir os luxos dela, os projetos que ele deu a ela sem licitação interna, as mentiras, tudo documentado. Por um momento, eu pensei em simplesmente mandar tudo para os advogados, pedir o divórcio e deixar a justiça seguir seu curso. Seria o caminho limpo, o caminho civilizado. Mas aí eu me lembrei daquela sensação na limusine, do jeito que ele me olhou, da humilhação silenciosa. Um divórcio civilizado não era justiça, era só um encerramento de contrato. E o que ele fez não foi uma quebra de contrato, foi uma demolição da minha confiança, da minha segurança, da minha história. Ele não merecia uma saída fácil. Ele merecia sentir o mesmo que eu senti: a exposição, a impotência, o mundo desabando em praça pública. Foi nesse momento que a vítima morreu de vez. A dor virou um combustível frio, calculista. Eu não queria mais chorar. Eu queria agir. A vingança não seria um ato de paixão. Seria um projeto de engenharia. Comecei a pesquisar. Quem eram os inimigos dele no mercado? Quem eram os jornalistas que adorariam uma história bombástica como essa? E foi aí que eu encontrei o nome: Ricardo Mendes. Um jornalista investigativo conhecido por não ter medo de peixe grande. O perfil dele era perfeito. Eu li dezenas de matérias dele. Ele era minucioso, checava os fatos e adorava expor hipócritas. O alvo estava definido. O próximo passo era escolher o palco. E o universo, às vezes, tem um senso de humor perverso. Foi quando Otávio chegou em casa, todo animado, com o convite para o baile de gala da associação comercial, o evento onde ele seria o anfitrião e receberia uma homenagem. O palco perfeito. Ele me entregou o convite sorrindo. Nossa grande noite, meu amor. E eu sorri de volta, o sorriso mais genuíno que eu tinha dado em meses. Claro, meu amor. Nossa grande noite. Naquela mesma noite, eu redigi o e-mail para o Ricardo Mendes. Curto, direto e anônimo. Prezado senhor Mendes, tenho informações de interesse público sobre Otávio Guedes, o homenageado da noite de gala. As provas seguirão no dia do evento. Esteja na mesa 3. Acredite, valerá a sua noite. Eu não hesitei. O dedo no botão enviar estava firme. Não era mais luto. Era o início da caçada. O plano estava em movimento. E enquanto eu subia as escadas para me deitar ao lado do meu alvo, eu me senti, pela primeira vez em muito tempo, no controle absoluto da minha vida. Entramos no salão e era um mar de gente falsa. Sorrisos brancos, abraços que não chegavam nos olhos, o barulho de taças de champanhe brindando a nada. Para mim, parecia um grande teatro, e eu tinha o melhor papel. Otávio, claro, estava em seu habitat natural. Apertava mãos, dava tapinhas nas costas, agia como o rei do lugar. E eu ali, do lado, a rainha consorte, sorrindo e acenando. Encontramos nossa mesa, a principal, bem no centro das atenções. E quem estava lá, já sentada, com um sorriso ansioso? A própria, Bruna. Ela se levantou, toda solícita. Mônica, que bom te ver. Esse vestido está um deslumbre. Eu sorri de volta. Obrigada, Bruna. Você também está radiante. Otávio puxou a cadeira para mim, o cavalheiro de sempre. Sentamos todos. O garçom serviu o champanhe. E então, eu vi a minha primeira oportunidade. Levantei minha taça, chamando a atenção da nossa mesa. Otávio me olhou, achando que eu faria um brinde a ele. Um brinde, eu disse com a voz calma, olhando para cada um deles. Há noites como esta. Noites que definem carreiras e revelam quem as pessoas realmente são. A verdade. Otávio sorriu, achando que era um elogio, mas eu vi um brilho de confusão nos olhos da Bruna. Ela bebeu o champanhe rápido demais. Mais tarde, enquanto Otávio foi cumprimentar um político qualquer, eu me levantei para retocar a maquiagem. Passei por trás da cadeira de Bruna. Ela estava mexendo no celular, nervosa. Eu me inclinei, como se fosse lhe contar um segredo entre amigas. Coloquei a mão no ombro dela e sussurrei no seu ouvido, bem baixinho, só para ela ouvir.
Aproveite bem o seu prêmio esta noite. Prêmios como esse, eles são únicos. E às vezes, vêm com um preço que não está na etiqueta. Eu me afastei antes que ela pudesse responder. Não olhei para trás, mas eu podia sentir o olhar dela queimando nas minhas costas. Eu não a acusei de nada. Eu não gritei. Eu apenas plantei uma semente. A semente da dúvida, do medo. O que eu quis dizer com aquilo? Eu sei de alguma coisa? É uma ameaça? A paranoia dela faria o resto do trabalho. Essa foi a primeira dose de justiça. Pequena, silenciosa, mas profundamente satisfatória. E o show principal ainda nem tinha começado. Voltei para a mesa e a atmosfera tinha mudado. Otávio não percebeu nada, claro. Ele estava ocupado demais sendo o centro do universo. Mas Bruna estava diferente. O sorriso dela estava um pouco mais forçado. Ela olhava para os lados, inquieta. A minha pequena frase tinha encontrado terreno fértil. Mas meu foco agora não era mais ela. Meu foco estava a umas 6 mesas de distância. Mesa 3. Exatamente como eu tinha instruído. Lá estava ele, Ricardo Mendes, o jornalista. Ele parecia entediado, mexendo no gelo do seu copo de uísque. Ele ainda não sabia, mas a noite dele estava prestes a ficar muito mais interessante. Eu peguei meu celular, discretamente por baixo da mesa. Abri o e-mail que eu já tinha deixado pronto no rascunho. O assunto era o prêmio da traição. E no corpo do e-mail, apenas um link para uma pasta na nuvem. O link para o dossiê ruína. Apertei enviar e esperei. Continuei conversando, sorrindo, comendo como se nada estivesse acontecendo. Mas meus olhos não perdiam o alvo. Demorou uns 5 minutos. E então eu vi. Ele pegou o celular. Vi a sobrancelha dele se arquear. Ele leu a pequena mensagem. Vi seus dedos se moverem na tela, clicando no link. E então, ele ficou imóvel. O corpo dele se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela pequena. Eu podia imaginar o que ele estava vendo. As faturas, os extratos bancários com os desvios, as fotos, as provas da fraude nos projetos da empresa. O jornalista entediado tinha sumido. No lugar dele, estava um predador que acabara de encontrar o cheiro de sangue. Vi ele levantar o olhar, lentamente, e varrer o salão. Primeiro, ele olhou para o palco, onde Otávio em breve estaria. Depois, seus olhos encontraram a nossa mesa. Ele não olhou para mim. Ele olhou para Otávio e depois para Bruna. Ele conectou os pontos. A arma estava engatilhada e apontada. Era a hora de dar mais uma cutucada. Eu me virei para o Otávio, com o meu melhor sorriso de esposa inocente. Amor, você viu quem está ali? O Ricardo Mendes, o jornalista. Dizem que ele está atrás de uma grande história. Ainda bem que a gente é um livro aberto, não é? O sangue de Otávio sumiu do rosto por um segundo. Ele odeia aquele jornalista. E Bruna, ao meu lado, quase derrubou a taça. O cerco estava se fechando. E eles estavam bem no centro, sem nem saber que os muros já tinham subido. O mestre de cerimônias subiu ao palco. Aquele homem com voz de locutor de rádio e um sorriso engessado. E agora, o momento que todos esperavam. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, ficou calmo, frio, como uma pedra de gelo. Eu estava completamente no controle. Para entregar o prêmio de inovação e liderança, o anfitrião da nossa noite, um homem cuja visão transformou o nosso mercado, Otávio Guedes. Uma salva de palmas. Ele se levantou, ajeitou o paletó, me deu um beijo rápido na bochecha, um beijo para as câmeras, e caminhou para o palco como se fosse o dono do mundo. De certa forma, naquele momento, ele era. As luzes o seguiram. Ele pegou o microfone e o silêncio se espalhou pelo salão. Eu dei um gole na minha água e meus olhos encontraram os de Ricardo Mendes, na mesa 3. Ele me deu um aceno de cabeça quase imperceptível. O recado foi claro. Estou pronto. Otávio começou o discurso. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Enquanto a voz dele ecoava, a minha voz, dentro da minha cabeça, começou a narrar a verdade. Ele fala em honra, eu pensei. Eu penso na forma como ele me desonrou dentro daquele carro, a menos de 500 metros daqui. Ele continuou. Eu aprendi desde cedo com a minha família o valor da integridade. A palavra integridade saiu da boca dele com uma facilidade que me embrulhou o estômago. Eu me lembrei da fatura do cartão corporativo
Aquela de R$7.800 no Hotel Paraíso. A descrição na fatura era despesas de consultoria internacional. A consultora, no caso, tinha o CPF da Bruna. Uma fraude. Um desvio. Isso era a integridade dele. Porque no mundo dos negócios, assim como na vida, a transparência é o nosso bem mais valioso. Olhei de relance para a Bruna. Ela estava pálida. A minha pequena provocação e a presença do jornalista a estavam consumindo. A transparência dele era uma conta bancária secreta nas Ilhas Cayman, para onde ele desviava parte dos lucros, informação que estava bem detalhada na pasta financeiro do meu dossiê. Eu sorri. O show era espetacular. Ele então começou a falar sobre a premiada. E a pessoa que vamos homenagear hoje encarna tudo isso. Uma profissional brilhante, cuja dedicação é uma inspiração para todos nós. Ele fez uma pausa dramática. Bruna Sampaio. Os aplausos vieram de novo. Bruna se levantou, tentando parecer surpresa e emocionada. Ela caminhou até o palco. Otávio a recebeu com um abraço. Um abraço um pouco longo demais para um chefe e sua funcionária. O jornalista Mendes não perdeu o detalhe. Vi ele digitando algo rápido no celular. Otávio entregou o troféu para ela. O metal brilhante refletia as luzes. Bruna, você é a prova de que com talento e trabalho duro, não há limites. A minha narração interna riu. Trabalho duro. Ele quis dizer as horas extras não remuneradas que ela passava com ele no flat que ele alugava na Vila Olímpia, ou o talento para mentir olhando nos meus olhos nos jantares de casal. Eles posaram para a foto. Os dois, sorrindo, segurando o troféu. O flash da câmera pipocou. Para todos ali, era a foto do sucesso. Para mim, e em breve para o mundo, aquela foto era a capa do processo. Era a imagem que ilustraria a matéria de Ricardo Mendes. Ele não registrou um prêmio. Ele registrou a prova final, a humilhação pública deles, selada com um sorriso e um flash. Enquanto eles desciam do palco, de mãos dadas por um instante, eu me levantei e comecei a aplaudir. De pé, todos na minha mesa me seguiram. Eu olhei diretamente nos olhos de Otávio, com o maior sorriso que eu consegui produzir. E no meu sorriso, ele não viu orgulho. Ele viu, pela primeira vez, algo que ele não conseguiu decifrar. E isso o assustou mais do que qualquer grito. A cortina do teatro dele estava prestes a cair. E eu era a única que sabia. Eu não dormi em casa naquela noite. Eu não podia. Aquele lugar estava contaminado. Tinha reservado um quarto de hotel com vista para a cidade, sob um nome falso. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Uma sensação que eu não tinha há anos. Senti paz. Fiz um café e me sentei na poltrona, olhando São Paulo acordar. O silêncio era a minha vitória. Por volta das 7 da manhã, meu celular, que eu tinha deixado no modo avião, foi reconectado à realidade. A primeira notificação que pulou na tela era do aplicativo de um grande portal de notícias. A manchete era brutal, linda e precisa. O Império de Papel de Otávio Guedes. Dossiê revela fraude, desvios e o caso do empresário com diretora premiada. Ricardo Mendes não tinha perdido tempo. Cliquei no link. A matéria era uma obra de arte da demolição. Tinha tudo. Prints dos e-mails, os extratos com os nomes e valores circulados em vermelho, a localização do GPS do carro nos hotéis, a foto dele e de Bruna no palco, agora com um significado completamente diferente. A matéria não insinuava, ela afirmava. E provava cada afirmação. E então, o dilúvio começou. A primeira ligação era dele, Otávio. Eu olhei a foto dele na tela e senti absolutamente nada. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, outra ligação. E outra. E outra. Mensagens de WhatsApp começaram a chegar. Uma avalanche de pontos de interrogação e acusações. O que você fez? Você me destruiu. Atende esse telefone, Mônica. Eu bloqueei o número dele. O próximo a ligar foi o pai dele. Depois o advogado dele. Eu não atendi ninguém. Cada toque do celular que eu ignorava era uma nota da sinfonia da sua queda. E eu não ia interromper a música. Abri as redes sociais. O nome do Otávio era o assunto mais comentado do país. As pessoas compartilhavam a matéria com legendas venenosas.
Memes já estavam sendo criados com a foto dele e da Bruna no palco. A humilhação não era mais privada. Era um espetáculo nacional. Por volta do meio-dia, veio o golpe final. O comunicado oficial da diretoria da empresa. Foi postado no site e enviado para toda a imprensa. Eu li, saboreando cada palavra corporativa e fria. O Conselho de Administração da Guedes Corp, em reunião extraordinária nesta manhã, decidiu pelo afastamento imediato e por tempo indeterminado do Sr. Otávio Guedes de todas as suas funções de presidência, para que as acusações de má conduta e fraude fiscal possam ser investigadas com total isenção. A empresa reitera seu compromisso com a ética e a transparência. Era o fim. Eles o jogaram aos leões para salvar a própria pele. Eu sabia que fariam isso. Estava no meu plano. E a Bruna? Recebi uma mensagem de uma antiga amiga que ainda trabalhava lá. Você não vai acreditar. A Bruna foi escoltada para fora do prédio pelos seguranças. Demissão por justa causa. Apagou todas as redes sociais dela. Ela não foi uma vítima inocente. Ela foi sócia no engano, cúmplice na mentira. E sócios dividem os lucros, mas também as perdas. Eu desliguei o celular. Olhei pela janela de novo. A cidade continuava lá, indiferente. Mas para mim, o ar estava mais limpo. O barulho era de longe. Ele não tinha caído. Eu o derrubei, peça por peça, com a precisão de um arquiteto demolindo seu próprio prédio para construir algo novo, mais forte, no lugar. E pela primeira vez, eu era a dona do terreno. 2 semanas depois, eu voltei para casa. Ou melhor, para o que costumava ser a nossa casa. Agora, era só minha. O divórcio foi assinado às pressas, num escritório de advocacia no centro. Ele não teve escolha a não ser aceitar todos os meus termos. O escândalo era tão grande, as provas tão esmagadoras, que qualquer briga nos tribunais só afundaria ele ainda mais na lama. Ele me entregou tudo para comprar o meu silêncio, sem perceber que eu não tinha mais nada a dizer. Meu silêncio agora era minha paz, não minha prisão. Cheguei com o carro e parei em frente ao portão. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a empresa de segurança e trocar todos os códigos de acesso. Depois, o chaveiro. Um senhor simpático, de macacão, que não fazia ideia da guerra que aquelas fechaduras representavam. Enquanto ele trabalhava, trocando o segredo da porta principal, eu fiquei ali, na calçada, olhando para a fachada da casa. A casa que eu decorei, que eu amei, que eu transformei em um lar e que por um tempo se tornou meu cativeiro de luxo. Quando o chaveiro terminou, ele me entregou um molho de chaves novas, brilhantes. Prontinho, dona. Agora só a senhora entra aqui. Eu sorri. A frase dele foi a declaração de independência mais potente que eu já ouvi. Entrei e o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio pesado da mentira. Era o silêncio leve do espaço vazio, do recomeço. As coisas dele ainda estavam lá. As roupas no closet, o perfume caro na bancada do banheiro, os troféus de golfe na estante do escritório. Eu não senti raiva. Não senti tristeza. Senti uma distância, como se eu estivesse olhando para os artefatos de uma civilização antiga que não existia mais. Peguei caixas de papelão e comecei o trabalho. Fui metódica, fria. Não era uma ex-esposa magoada jogando as coisas do marido pela janela. Era uma curadora de museu arquivando um passado que não lhe pertencia mais. Cada terno caro, cada sapato italiano, cada livro de autoajuda sobre liderança foi para uma caixa. Sem nostalgia, sem ódio, apenas o ato de limpar. A última notícia que tive dele foi por um amigo em comum. Ele tinha se mudado para o apartamento de um cômodo que o pai ainda tinha no interior. Estava tentando vender o que sobrou de suas ações na empresa por uma fração do valor. Tinha engordado, estava sempre de cara amarrada. A Bruna, soube-se depois, tinha voltado para a casa dos pais em outra cidade. O império tinha virado pó. Os dois, que pareciam tão grandes e poderosos no palco daquele salão de festas, agora eram apenas 2 pessoas pequenas e comuns, lidando com as consequências de suas escolhas. Eu fechei a última caixa, lacrei com fita adesiva e escrevi o nome dele com um marcador preto. Deixei tudo empilhado perto da porta para a transportadora buscar. Depois, abri todas as janelas da casa, deixando o ar fresco entrar. Sentei no sofá da sala, o mesmo sofá onde tantas vezes esperei por ele, e respirei fundo.
Ele não me tirou a voz naquela limusine. Ele só me deu um motivo para encontrar a minha de verdade. E a minha voz, no final das contas, não precisou gritar. Ela só precisou escrever a verdade. E a verdade foi a sentença final. A justiça não é sempre barulhenta. Às vezes, ela é o silêncio que vem depois que a tempestade que você mesmo criou passa. E naquele silêncio, eu estava em casa. Eu estou aqui, sentada nesse mesmo sofá. A casa está diferente agora. Tem mais plantas, mais livros meus espalhados. Tem a minha música tocando baixo. Tem a minha cara, a minha paz. Eu sei que muita gente, quando ouve uma história como a minha, pensa em 1000 coisas. Pensa em escândalo, em briga, em quebrar tudo. E eu entendo. A vontade de gritar, de fazer o outro sentir a mesma dor, é gigante e é legítima. Mas a minha vingança não foi um ato de raiva. Foi um ato de sobrevivência. Foi pegar a dor e a humilhação e transformar em estratégia. Foi usar a inteligência, que ele sempre tentou diminuir, como a minha principal arma. Ele achou que o poder estava no dinheiro, na posição, na força silenciosa que ele usou contra mim naquele carro. Mas o poder de verdade estava no meu conhecimento, na minha capacidade de ver a verdade, de documentar, de planejar. Eu não precisei levantar a voz. Eu levantei fatos. Eu não quebrei um prato. Eu quebrei a espinha dorsal do império de mentiras dele. E fiz isso quieta, calculada, protegendo a mim mesma no processo. Eu sei que cada história é uma história. Cada mulher tem sua força, seu limite e sua própria definição de justiça. Algumas saem e batem a porta. Outras reconstroem a vida em silêncio. E outras, como eu, decidem que antes de sair, vão garantir que a casa, construída sobre a mentira, seja devidamente demolida. Não existe um jeito certo ou errado. Existe o seu jeito. O jeito que te permite dormir em paz à noite, que te devolve o controle da sua própria narrativa. A minha história terminou assim, com ele pequeno e eu, finalmente, inteira. Mas agora eu quero saber de você. Olhando para tudo isso, para cada passo que eu dei, eu te pergunto, no meu lugar, com as minhas ferramentas, com a minha dor, o que você faria? Você teria feito igual? Diferente? Qual seria o seu primeiro movimento? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. A sua voz importa. A sua história importa. Se o que eu contei aqui te deu algum tipo de força, ou te fez pensar, compartilhe esse vídeo. A gente nunca sabe quem está do outro lado da tela, precisando ouvir que não está sozinha e que existe sim uma saída. E às vezes, a saída é pela porta da frente da vida que a gente mesma reconstruiu. Obrigada por me ouvir. A gente se vê na próxima.